E aí, vocês estão bom? Mano, como vocês sabem, com o lançamento da segunda temporada de Fukashi no Uta, foi lançado um arco com uma história totalmente nova. E esse aqui é o capítulo 3. No último capítulo, Yamorin e a detetive chegaram até o paraíso, e foram recebidos por uma moça chamada Inamura. E enquanto ela foi avisar a chegada deles pra senhora Ushio, os dois aproveitaram pra explorar o lugar, e acabaram se encontrando com a Mei. Aí trocaram uma ideia com ela, e depois foram se encontrar com a suposta vampira. E agora vamos ver o que aconteceu depois disso. Bom, eu sou o Victor, e nesse vídeo eu vou trazer um resumo do terceiro capítulo de Call of the Night Paradise Arc. O capítulo começa exatamente de onde terminou o último, com Yamorin e a detetive conhecendo a Ushio, e eles percebem que ela é uma mulher muito linda, mas não é aquele tipo de beleza, parece que ela se esforça bastante para cuidar da aparência. Então a Inamura pergunta se eles ficaram surpresos com a beleza e a juventude dela. A detetive responde que ficou um pouco, e começa a pensar que a Ushio tem aquela cara que te faz dizer: "O quê? Você tem mais de 40 anos? Não brinca. Porque não parece. Isso não é o charme de um vampiro." A Ushio diz pra Inamura que ela não deve incomodar as visitas, e a detetive percebe que ela está usando um microfone. Então a Ushio diz que é um prazer em conhecer eles, e que ela se chama Ushio Arasatoshima, e que eles são bem-vindos ao paraíso. E já que eles foram ali para entrevistá-la, vai responder as perguntas como puder. Bom, os dois patetas se entreolham e dizem em pensamento que é muito cedo para confirmarem que ela não é uma morta-viva. Então a detetive concorda com a Ushio e diz que é a Mejiro do departamento editorial de Shogakukan, e agradece por ceder um tempo para a entrevista. E o Yamorin esqueceu do disfarce. A Mejiro diz que já ouviu muito sobre a juventude e beleza dela, mas agora que ela viu pessoalmente, ela está com tanta inveja. E a Ushio, toda fofinha, agradece a ela. Então a detetive diz que há um rumor que para ela manter essa juventude é porque ela seria uma vampira, mas isso seria bobeira, porque os vampiros não existem na vida real. E na hora, a Ushio corta ela e diz que os vampiros existem. E a detetive pergunta se ela está falando sério ou se é uma metáfora. E a Inamura diz que se ela não estiver disposta a acreditar no que a senhora Ushio disse, é melhor se retirar agora mesmo. A detetive diz que não vai engolir essa, porque qualquer um ficaria com o pé atrás com essa afirmação. A Ushio concorda com a detetive e diz pra Inamura que é senso comum reagirem dessa maneira, e fala pra eles que pode garantir que os vampiros existem. A Kyoko pergunta se ela é uma, e a Ushio responde perguntando se a detetive acreditaria se ela dissesse que é uma. E a Kyoko concorda com ela. Então Yamorin se apresenta e diz que acredita na existência dos vampiros, mas não sabe se a Ushio é uma. E manda real, se ela for mesmo uma vampira, que transforme ele em vampiro. Rapaz, deixa nós não ficar sabendo disso. Bom, depois disso, a detetive começa a refletir. É uma posse tanto, mas se ela disser que sim, então com certeza é tudo mentira. Porém, se ela disser que não, pelo menos a Ushio sabe do processo para se transformar em vampiro. A Ushio responde que não pode fazer isso, e o Yamorin pergunta por que não, já que é só um vampiro tomar o sangue de um humano que ele se transforma em vampiro. A Ushio fala que tem algumas condições específicas para isso acontecer. Tomar o sangue não é o suficiente, mas eu não vou explicar o processo detalhadamente. Seria tolice contar isso pro mundo mortal. Bom, a detetive cochicha pro Yamorin e diz que talvez a Ushio saiba sobre os vampiros, e o Cole diz que ainda não tem certeza, mas agora é melhor investigar essa seita e fazer a Ushio contar o que sabe sobre os vampiros. Então Yamorin diz que quer se tornar um vampiro e pergunta o que precisa fazer para isso acontecer. Na página seguinte, vemos a Ushio e a Inamura conversando, e a Inamura pergunta se ela tem certeza, porque eles são só dois jornalistas meia boca de uma revistinha qualquer. Inamura, cuidado para não virar figurante. E ela diz que sente algo suspeito sobre os dois. Eles não são o que parecem ser, é como se soubessem bem mais do que deviam. A Ushio pergunta o que há para saber, já que eles não têm segredos. Tudo que ela faz é oferecer o paraíso aos criados. Entendeu? Eu não minto, os vampiros realmente existem. Ou você também duvida de mim, Inamura? Então corta pro Yamorin e a detetive conversando, e ela fala que não tinha muitas opções, só que precisava acabar com eles entrando por uma seita. O Cole diz que não pensou em outra maneira, mas assim eles conseguem ganhar tempo. A Kyoko concorda com ele e diz que a última coisa que eles precisam é ser expulsos dali. Que aliás, está bem conservado, hein, Kyoko? Bom, a detetive comenta que o Cole foi um gênio de mandar a Ushio transformar ele em vampiro na frente de todos, e ela fala que quase teve um ataque lá, e o Yamorin se desculpa. Então a Kyoko pergunta o que ele achou da Ushio, e ele fala que tem 90% de certeza que ela é uma humana, e a detetive dá um soco na cara dele falando pra ele não olhar ela ainda. Achei engraçado essa parte. Bom, o Yamorin diz que a Ushio não tem a mesma vibe de vampiro igual quando o Haruka apareceu, ou então quando conheceu o Azami. A vibe é quase a mesma de quando a musa maravilhosa da Suzuki entrou na história, que ela não parecia ser uma vampira até ir pra cima da detetive Iwazami. A Kyoko concorda com ele e diz que as pessoas que já tiveram contato com os vampiros sabem como que é essa sensação. O Yamorin fala que é muito mais óbvio para os outros vampiros.
Ah, você está dizendo que você... E na hora, a Inamura bate na porta e pergunta se eles já terminaram de se trocar. Então somos agraciados com essa bela visão da detetive. E pera aí, quem é esse rapaz elegante do lado dela? Bom, a Inamura diz que eles ficaram ótimos com essa roupa e que agora eles fazem parte do paraíso. E pede para entregarem as roupas e os pertences pessoais da vida anterior deles. E na hora, a detetive congela. Então a Kyoko pergunta por quanto tempo que eles vão ficar com as coisas deles. E a Inamura responde que é por toda a eternidade. Mas se ela não estiver preparada para abandonar a vida antiga dela, pode sair do paraíso, mas nunca vai poder entrar de novo lá. E a detetive fica em choque. Bom, a detetive quase chorando implora pra Inamura deixar ela fumar só um cigarrinho, porque ela não deu nenhum trago desde que chegou ali. E o Oyamori, com um olhar de pena, coloca a mão no ombro dela e diz pra ela desistir, porque agora que ela entrou, não vai querer desagradar a senhora Oshio. E a Inamura concorda com ele. Kyoko, aproveita esse arco pra trocar a fumaça pelo ar fresco, vai. Isso vai fazer muito bem pra você. A detetive, depois de relutar muito, entrega os pertences dela e pede para cuidarem bem dos bebês dela. Achei engraçada essa parte. Depois disso, a Inamura pede para eles seguirem ela, porque os criados já devem ter acordado. O Oyamori cochicha pra detetive e, como ele estava dizendo, não acha que a Oshio seja uma vampira. Porém, não pode dizer que tem 100% de certeza disso. Parece que a Oshio sabe algumas coisas sobre os vampiros. Ou ela estava desviando a pergunta e a gente exagerou. Mas tem outra coisa. É vago, mas eu sinto a presença de algum vampiro em algum lugar desse vilarejo. E o capítulo termina com a Oshio sentada em um sofá desabafando. Tamori, né? Que garoto estranho. Tão estranho. É como se ele não fosse exatamente um humano. Mano, a detetive vai respirar melhor a partir de agora. Mano, eu até fui reler a história original pra ver a parte que o Azami, a Suzuki e o Haruka entram na história, pra ver como que é essa vibe de vampiro que o Yamorin disse. E a Oshio passa uma vibe bem parecida com a da Suzuki. Mas o que eu percebi lendo esse arco é que desde o começo reforça a ideia que a Oshio é uma vampira, mas não do modo que estamos acostumados com a história original. Mas vamos esperar o que vai acontecer, porque é agora que começa a aventura. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau!